Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje, nós iremos conversar sobre o poder que nossas palavras têm. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. E eu gostaria de pedir para que você acompanhe comigo a leitura lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. Se você não tem uma Bíblia física aí perto de você, ou mesmo uma virtual, acompanhe aqui no áudio, no podcast, que vai dar tudo certo. Vamos lá. Efésios 4, 29 diz assim: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, Paulo foi quem escreveu essa carta, à igreja de Efésios, mas o que ele estava querendo dizer, O que essa palavra, por exemplo, torpe significa? A palavra torpe, no original, no grego, ela significa uma palavra podre, corrompida, de má qualidade, fora de forma para uso, que não tem valor. Então, o que Paulo estava querendo dizer pra gente era isso, que não saia da boca de vocês nada que seja impróprio, nada que seja sujo, Até porque isso não convém a nós, que somos servos de Deus, que somos filhos do Deus vivo, que fomos transformados e agora não vivemos mais da antiga maneira com que vivíamos, porque nós somos novas criaturas transformadas e regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, se Paulo nos recomenda a não falarmos palavras torpes, ele nos recomenda o contrário disso, que são o quê? Palavras úteis, O contrário de algo que não tem valor é algo que é útil, que é valioso. E é exatamente isso que Paulo nos encoraja a fazer nesse versículo. Aquilo que for útil para edificar os outros. Mais à frente, nesse episódio, a gente vai ver que a palavra de Deus realmente nos encoraja a fazer isso, a usar a nossa língua, a usar a nossa boca de maneira a edificar, a ajudar as outras pessoas. Pode ser de maneira espiritual, na vida espiritual deles, sim, mas também isso em outras áreas, Talvez com algum conselho, com alguma... Enfim, algo que vá realmente edificar a vida dessa outra pessoa. E ele continua, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E isso me chama muita atenção porque a boca do cristão, a boca do crente, ela precisa ser diferente da boca do descrente. A nossa conduta, de maneira geral, precisa ser diferente, mas isso também implica na nossa boca, na nossa língua. E o que é que a gente tem falado? O que é que a nossa boca tem dito por aí? Isso é um questionamento que vale a gente fazer e repensar. E lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 26, vai dizer assim: Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Esse é um versículo muito, muito pesado. Pelo menos pra mim, é algo que assim, me impacta muito. Por quê? Porque quantas vezes a gente desliza nas nossas palavras sem perceber, Então, é algo que... E não vale a gente dizer, mas eu sou cristão, se a nossa língua, se a nossa boca não está de acordo com isso. Se aquilo que sai de nós não condiz com aquilo que dizemos ser. Não faz sentido. Isso não se conecta. Entende? Então, até por isso, que o cristão ele deve ter um bom testemunho e isso implica nas suas palavras. Então, muitas vezes a gente pensa que apenas ir na igreja, apenas ler a Bíblia, apenas, estar em comunidade é suficiente, quando na verdade a palavra de Deus já nos diz que não é suficiente, de que um verdadeiro religioso, uma das suas características é que ele refreia a sua língua. E isso, se a gente olhar, ele vai totalmente na contramão do que muitas pessoas acreditam, ou até mesmo do que é falado culturalmente, do que a gente entende por religioso.
Muitas vezes a gente acha que religioso é aquele que tá lá todo dia batendo cartão na igreja. Porém, não adianta nada estar constantemente em comunidade se nós não vivemos aquilo que pregamos. Isso é algo muito sério e que tem muito impacto na vida das outras pessoas. Entende? Que nós venhamos nos preocupar e principalmente orar sobre isso, colocar diante do altar do Senhor, para que nós sejamos cada vez mais transformados à sua imagem e para que aquilo que saia da nossa boca seja cada vez mais do agrado e da vontade dele. E uma prova de que as nossas palavras impactam e devem fazer diferença para melhor, né? Deve ter uma diferença positiva na vida das outras pessoas, está lá em Colossenses 4:6, em que Paulo, que também escreveu essa carta, vai dizer assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. O que o escritor nos diz aqui, o que o Espírito Santo nos diz através do escritor, é que as nossas palavras, elas precisam ser agradáveis. Isso não significa que eu não vá falar a verdade, porque muitas vezes a verdade não é agradável de ser ouvida e nem mesmo prazerosa. Contudo, a nossa palavra deve ser agradável e temperada com sal. Falar palavras agradáveis não vai significar eu falar tudo o que eu penso a respeito de tal assunto. Mas também não vai significar eu não falar aquilo que deveria ser dito. E a diferença está nessa expressão, temperada com sal. E isso envolve muita prudência, envolve muito discernimento, para você saber o que deve ou não ser dito, quando isso deve ou não ser dito. Isso é o temperada com sal. Jesus disse para nós que nós cristãos, somos sal da terra e luz do mundo. O que é o sal? É aquilo que dá gosto. E nessa expressão, nessa passagem, o temperada com sal traz justamente essa ideia de que o sal, quando você coloca muito sal na comida, ela fica salgada. Não tem como você comer uma comida muito salgada. Não é agradável você comer uma comida com muito sal. Só que, por outro lado, se você não tiver nenhum sal na comida, também não é agradável que ser comida. Por isso que é necessário que o sal esteja na medida correta, em equilíbrio. E nossas palavras também devem ser assim. E eu vejo nisso também uma relação muito grande com o evangelismo, que, aliás, se você ainda não escutou, corre escutar, que eu falei sobre isso no último episódio. E, enfim, mas tem muita relação com o evangelismo. Por quê? Porque na continuação desse versículo, Paulo fala para que saibam como devem responder a cada um. Eu vejo essa relação com o evangelismo justamente porque você evangeliza cada pessoa de uma maneira diferente. Quando você chega para conversar com alguém, você usa diferentes estratégias. E o que eu acho interessante é justamente como que a submissão e como que a direção do Espírito Santo no evangelismo faz total diferença. Cada pessoa tem a sua singularidade. Então, esse discernimento, essa sabedoria de como responder a cada um só pode vir do Espírito Santo. E é por isso que a oração, a busca constante a Deus se faz tão importante no nosso cotidiano, na nossa vida. Em Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 21, vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Deus nos deu esse poder. A língua tem poder de tanto bem dizer quanto mal dizer. De tanto amaldiçoar quanto de abençoar. E de morte e de vida. Como é possível que uma mesma língua traga esperança, restauração e essa mesma língua traga maldição ou desesperança, destruição? Isso não é possível, isso não está de acordo com aquilo que as Escrituras nos incentivam a fazer. A palavra do Senhor nos incentiva a dizer palavras agradáveis que concedam graça àqueles que as ouvem. E, por último, eu gostaria de ler em Mateus 12:34, em que Jesus vai dizer: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aquele princípio que eu falei de nós estarmos constantemente buscando a Deus é reforçado aqui. Por quê? Porque se nós não nos alimentamos da palavra do Senhor,
se nós não estamos constantemente diante da presença dele e da palavra dele, que é o que nos purifica, que é a verdade e é a única capaz de nos transformar, porque ela é viva e eficaz, como é que a gente espera que nós sejamos transformados e que da nossa boca saiam palavras agradáveis, saiam palavras de bênçãos? Isso não é possível, não tem como. Não tem como. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, do versículo 13, sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. E nessa passagem, na verdade no capítulo inteiro, ele quer nos mostrar, ele nos apresenta como que nós, se não fosse por Cristo, se não fosse pela morte, pela ressurreição de Jesus na cruz, nós continuaríamos perdidos. Por quê? A palavra diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então assim éramos nós, assim éramos o nosso coração antes que Cristo nos resgatasse. Mas agora que Ele nos resgatou e nos trouxe para o seu reino de luz, nós precisamos ser diferentes. E isso vem em nos enchermos da palavra de Deus. Porque quanto mais cheios da palavra de Deus nós estivermos, maior a probabilidade de transbordarmos isso no nosso dia a dia, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E o que Jesus diz é a solução justamente, é o que nós devemos fazer para que nós estejamos cada vez mais perto de Cristo e de quem Ele nos chamou para ser. Então, que nós venhamos cada vez mais encher o nosso coração da palavra do Senhor e guardá-lo para que as nossas palavras também reflitam isso, para que nossas palavras também transbordem isso, transbordem aquilo que é bom, transbordem a palavra de Deus que é pura, santa, verdadeira e viva, com poder transformador. E então essa é a minha oração, para que nós venhamos cada vez mais estar perto de Cristo, para que nossas palavras sejam mudadas por Ele. Se nossas palavras não têm agradado o coração dele, que nós venhamos se colocar diante do altar dele e pedir para que Ele nos mude, nos transforme, porque Ele tem poder para isso. E um salmo que reflete muito bem isso que estamos falando hoje é o Salmo 19, no verso 14, que vai dizer: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então, é exatamente isso. Por quê? Porque, como Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que o salmista está pedindo ao Senhor é justamente isso, que a meditação do coração dele e aquilo que sai da sua boca, que está intrinsecamente relacionado ao seu coração, que isso seja agradável ao Senhor, que é a nossa rocha, o nosso Salvador. Então, que nós venhamos nos aprofundar na leitura, no estudo e em oração no nosso relacionamento com Deus, para que através das nossas vidas, da nossa língua, outras pessoas possam ser edificadas. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, a Palavra do Evangelho _. Se você curtiu esse episódio, foi edificado, compartilha com mais alguém, manda para alguém que você conhece e acredita que poderá ser abençoado com essa mensagem também. Muito obrigada por ter me escutado até aqui e até o próximo episódio na próxima segunda-feira.